Vocês estão na plataforma da solução de webconferência. Mas antes de decolarem mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Olá, sejam todos bem-vindos aqui à nossa webconferência. Meu nome é Graciela, para aqueles que me conhecem ainda, sou PCNP de arte aqui da Diretoria de Ensino e também faço parte da equipe que é responsável pelo Grêmio Estudantil. Queria dar as boas-vindas para os professores coordenadores que estão logados aqui na nossa webconferência, para os gremistas que vieram. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito bom saber que vocês vão participar desse momento de estudo. A webconferência, para aqueles gremistas novos que estão chegando agora, né? Ela é uma ferramenta como se fosse uma videochamada, né? É bem simples. A gente fala daqui, se vocês quiserem pedir a palavra, como apareceu aí no vídeo inicial, vocês podem pedir a palavra. Vai ter um momento destinado a isso no PPT que eu preparei para vocês. A gente vai ter esse momento. E se vocês tiverem alguma dúvida, também vocês podem ir digitando aqui no chat do lado, né, onde vocês falaram bom dia aqui. Essa web também vai ficar disponível depois para vocês, se vocês quiserem voltar, ver alguma coisa, né, do estudo que a gente fizer aqui, tá bom? Vou pedir então, antes de eu pedir para pôr o PPT, quero justificar também o porquê dessa web. A gente nota que alguns concursos que vêm acontecendo, que vão sendo disponibilizados aí pela Secretaria de Educação, que a escola participa, ela às vezes não atende o critério que o concurso estabeleceu. Então, fazer esse momento de estudo do concurso que eles proporcionam para vocês é importante para quando chegar aqui o resultado, o produto final do que vocês fizeram na escola, chegar de acordo com os critérios estabelecidos. Aí vocês têm mais chance de concorrerem mesmo, né? A ser finalista desses concursos. Bom, agora sim eu posso pedir para colocar o PPT na tela, para a gente colocar os objetivos gerais da webconferência, tá bom? Pode colocar o PPT, por gentileza, para mim. Enquanto ele está pondo o PPT, já vou dando um oi aqui para os meninos lá do Baldusco, né? A Escola Baldusco eram meus alunos. Muita saudade de vocês, viu? Que bom que vocês estão participando hoje. Então, vamos lá. A
temática principal que a gente vai tratar nessa webconferência de hoje é um concurso e um programa, né? O concurso Escola em Quadrinhos, que foi feito em parceria com os estúdios Maurício de Souza. A gente vai falar desse concurso, vamos estudar o regulamento deles, o potencial para a aprendizagem de vocês. Então, meninos dos anos iniciais que estão logados ou que vão vir assistir essa webconferência, é muito legal participar desse concurso de HQ, né, de História em Quadrinho. E também a gente vai falar do Parlamento Jovem Brasileiro, essa é outra temática mais voltada para o pessoal do ensino médio. Primeira parte, então, História em Quadrinhos. Vamos ver do que se trata, os objetivos gerais aí da nossa web. Eu vou chegar bem pertinho aqui da câmera, tá? Para poder enxergar melhor e ler para vocês aí esses objetivos gerais, tá? Então, a gente vai apresentar os regulamentos do concurso Escola em Quadrinhos e Parlamento Jovem Brasileiro, refletir sobre a importância do concurso Escola em Quadrinhos para o desenvolvimento das habilidades de arte do currículo oficial do Estado de São Paulo. É claro que ele também abrange outras habilidades, língua portuguesa, por exemplo, mas eu vou especificar uma para vocês verem o potencial e o mesmo movimento vocês podem ver nos outros componentes curriculares aí, tá bom? Refletir sobre a importância do programa Parlamento Jovem Brasileiro para o desenvolvimento das habilidades de sociologia no currículo oficial do Estado de São Paulo também. Refletir sobre a importância da divulgação do concurso Escola em Quadrinhos e Parlamento Jovem Brasileiro para estimular a adesão junto a alunos e professores. Às vezes, o concurso ele é colocado para que vocês possam participar, a gente disponibiliza a informação por e-mail, pela circular, mas às vezes essa informação não chega, e eu entendo que ela não chegue, porque o regulamento é um monte de página para ler, para estudar, né? Tanto de um quanto do outro, e então fazer com que vocês entendam todo o caminhar e os critérios, principalmente meninos do Grêmio, agora a conversa é com vocês, para divulgar com os outros alunos, né? Tem uma escola inteira que tem um monte de gente com habilidades aí específicas que podem fazer parte, que podem levar o nome da escola aí para frente, né? Para ser conhecido, né? Então, assim, é importante que vocês divulguem, ajudem a divulgar. E os professores coordenadores, divulgar com os professores, né? Para que eles possam usar como um instrumento até para desenvolver as habilidades. Acho bem importante mesmo. Vamos passar. A gente vai agora, antes de eu falar em si do regulamento, acho que é legal a gente ouvir o que o Maurício de Souza traz de vivência mesmo na escola, sobre a produção, sobre o desenho, né? A produção até das histórias em quadrinhos, de onde nasceu isso. Ele vai falar um pouquinho para vocês, para isso eu vou pedir para o suporte técnico colocar o primeiro vídeo do Maurício de Souza aí, para a gente conhecer o que ele traz aí pra gente sobre a experiência dele de vida lá na escola com os quadrinhos e com o desenho. Oi pessoal, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Vamos falar de desenho, vamos falar de concurso, vamos falar de estudo, vamos falar de treinamento, vamos falar de futuro. Sempre eu estudei nas escolas estaduais, ou nas escolas públicas. E tenho grandes, boas lembranças, não só sociais, né, dos meus colegas, alguns se tornaram amigos pela vida, professoras que deixaram uma história bonita também na minha memória. Algumas me incentivaram muito para desenhar, por exemplo. Eu tinha um professor de inglês, Dr. França, que me botava na primeira carteira para eu desenhar a caricatura dele. Cada aula ele pedia uma caricatura, então eu mudava de lugar sempre na aula dele para ficar desenhando a caricatura dele. Isso me ensinou um pouquinho de desenho a mais. Eu não sabia fazer caricatura, aprendi um pouquinho ali. Outra, a dona Iracema, ela viu que eu desenhava, ela pediu para eu ilustrar as minhas lições de casa. Ilustrar bem, colorir e tudo mais. Então eu fazia isso. Para ilustrar a lição de casa, ela era muito esperta, eu tinha que ler a história, ler toda a matéria, ler o livro, eventualmente, que estava na lição, gravar tudo para poder desenhar. Então eu voltava para a escola com um ótimo desenho que eu caprichava
e com uma ótima lembrança das aulas ou da matéria que ela estava pedindo para desenhar, para ilustrar. Foi o meu ano de melhores notas, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Além disso, quando eu chegava, a garotada toda, os meus colegas da classe, chegavam para ver o desenho que eu fiz naquele dia. E era aquela perguntação, aquela coisa toda. E depois, mais tarde, outros professores me influenciaram muito positivamente, não só porque eu queria desenhar, me pediu o desenho também, mas com incentivo, por exemplo, ao português. A dona Nair exigia que a gente lesse muito, exigia tanto que eu viciei na leitura. No tempo dela, eu lia um livro por dia, acreditem, um livro por dia. Eu começava a ler, me interessava tanto, que eu atravessava o dia, a tarde, a noite, às vezes varava a madrugada, se o livro era grossão, um livro tijolo. Então, tudo isso, lógico, pesou de forma super positiva em tudo o que eu fiz na vida desde aquele tempo. Então, eu fui um privilegiado, mas ao mesmo tempo eu agarrei nesses privilégios, grudei, aprendi tudo, me tornei um desenhista profissional graças a essa antecedência que eu tive no aprendizado. Falei bastante de estudo, de desenho e tudo mais, e agora é a oportunidade de vocês. Participem do concurso de História em Quadrinhos. Os premiados com os melhores desenhos, por que não podem passar no futuro, um dia desses, não sei quando, pelos nossos estúdios, fazer um teste, mandar um material e tudo mais, e se transformar num profissional de desenho, de história em quadrinhos, como eu. É só tentar, é só treinar, ter boa vontade e colocar como meta de vida, objetivo. Ok? Vamos lá, pessoal. Todo mundo treinando aí, tá? Tchau, tchau. Isso. Eu vi que o Gertrudes também não conseguiu ouvir o áudio do Maurício de Souza, né? Ele contou um pouco da trajetória dele, da importância da leitura também para a vida dele, do desenho, de quando ele desenhava, que as pessoas falavam para ele assim, olha, você é isso mesmo, continua nesse caminho. E depois ele partiu para a leitura, lia muito, e isso desenvolveu quem ele é. E os professores, valorizando ele, a ação que ele fazia na escola também foi importante para a vida dele. Esse vídeo vai ficar disponível no PPT que eu vou enviar para vocês. Então, depois dá para vocês assistirem ele, né? Logado na internet, vocês conseguem. Tá bom? E sobre o regulamento. A gente vai fazer um estudo sobre o regulamento a partir de agora, tá bom? Os objetivos do concurso Escola em Quadrinhos. Para que ele vai servir? Ampliar o conhecimento dos alunos sobre alimentação saudável com base nas diretrizes preconizadas pelo Guia Alimentar para a população brasileira. Ou seja, o tema da história em quadrinho que vocês podem criar para participar do concurso é a alimentação saudável. Então, esse guia vai ajudar vocês a pensarem em como escrever, ter argumentos para escrever uma boa história em quadrinhos, tá bom? Incentivar a pesquisa sobre o processo de criação de história em quadrinhos, assim como incentivar o trabalho em equipe. Então, o processo de criação a gente vai ver lá na frente, que é uma habilidade que a gente estuda lá no 9º ano em arte, né? E eu vou mostrar para vocês com mais ênfase isso. Articular saberes artísticos referentes à leitura de mundo. Ampliar a formação cultural, social e intelectual do aluno, assegurando aos participantes o exercício de reflexão crítica, estimulando a intensificarem o fazer artístico. Então, essa ampliação cultural dos meninos é potencializada aí com esse concurso, quando vocês participam do concurso. Explorar a diversidade e singularidade dessa modalidade de artes visuais, enquanto leitores e produtores de práticas artísticas, né? Então, eles vão estudar e aí sim vão conseguir fazer uma história em quadrinhos, né? Vão produzir essa prática. Articular a sensibilidade, o pensamento criativo das emoções e subjetividade em processos de criação. Alcançar experiência e vivência artística e a vivência artística como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores, né? São eles que criam, são eles que são os personagens principais aí, não da história, mas da ação.
e compreender que processos de criação são tão relevantes quanto os eventuais produtos. Às vezes a gente acha que o produto final, o que ele fez no final, é o mais importante. Mas o aprendizado que a gente tem durante todo o processo de criação, trabalhar em equipe, planejar a etapa de construção de uma história em quadrinho, por exemplo, eu tenho que pensar no roteiro, eu tenho que conversar, eu tenho que estudar o guia de alimentação saudável para fazer um bom roteiro, né, que mostre mesmo como a gente faz uma boa alimentação. E aí eu penso no desenho, nos materiais que eu vou utilizar, todo esse planejamento é processo de criação. Os artistas vivem isso. E o aluno, sendo esse protagonista, ele vai desenvolver muitas habilidades, pode ter certeza. Aí, professores coordenadores, agora eu conversei com vocês. Olha lá, a articulação com o currículo oficial do Estado de São Paulo. É possível articular esse concurso com o currículo? Nesse momento que a gente está com um pouco de dificuldade com os materiais de apoio, é legal usar esse concurso também. Assim como o concurso de língua portuguesa, lá, as Olimpíadas de Língua Portuguesa ajudam a desenvolver as habilidades de língua portuguesa, o concurso de escola em quadrinhos também ajuda a desenvolver as habilidades de arte também de língua portuguesa. Né? Aqui a gente vai ficar com as de arte nesse momento. Aqui na matriz curricular, está bem pequenininha, mas eu ressaltei aqui grandão uma das habilidades. Olha lá, para o 9º ano, primeiro bimestre, tá? Ampliar repertórios culturais, repertórios pessoais e culturais, percebendo a importância em processos de criação nas várias áreas do conhecimento humano. Então, aqui está falando do quê? Do processo de criação, que eu acabei de falar ali atrás. Então, é uma habilidade e está lá no currículo oficial. Às vezes, a professora de arte fez a avaliação do primeiro bimestre e algum aluno, lá no 9º ano, ficou com uma nota que não era uma nota que era esperada, né? Ele ficou com dificuldade, ele não desenvolveu essa habilidade, segundo a professora de arte. Então, é potencial para desenvolver essa habilidade ele entrar nesse concurso com a mentoria da professora de arte. Né? Ajuda ele a desenvolver o processo de criação dele. Então, é uma atividade de recuperação intensiva aí, né? Porque ela é diferenciada, ela é específica para aquele aluno que precisa. Então, uma dica para os professores coordenadores conversarem com os professores de arte, tá? Principalmente daqueles alunos que tiveram essa nota que não foi satisfatória. Elaborar projetos individuais, colaborativos, como condutores do espaço para apreciação, fazer artístico na comunidade, escola e seus entornos aí. Essa é a avaliação que aparece lá na matriz processual de arte. Então, quando o aluno desenvolve todo esse processo de criação e depois também faz essa apresentação para a comunidade, né, a comunidade consegue perceber esse processo de criação, também está sendo avaliado aí a habilidade que foi trabalhada. Então, assim, tem muito potencial mesmo. E se o professor tiver conhecimento desse guia, ele mesmo vai olhar para a prática dele, ele que, né, é específico da área, e vai conseguir achar muitos caminhos aí que ele pode trabalhar com o currículo, né, potencializar aí o desenvolvimento das habilidades. Tá bom? Vamos passar. Agora, às vezes fica uma lacuna, né? Mas tá bom, você está falando de processo de criação, você está falando de etapas para desenvolver uma história em quadrinho. Como que eu vou fazer esse processo de criação? Como que eu entendo essas etapas? Não é só chegar lá e desenhar a história em quadrinho e pôr lá os balãozinhos? Será que é só isso? Vamos ver como são criadas as histórias em quadrinhos lá no estúdio Maurício de Souza. Então põe o vídeo para mim, por favor. Lá vocês vão ver o passo a passo dessa elaboração, desse planejamento e de como sai essa história em quadrinhos. Oi, pessoal. Eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Vamos falar de desenho? É aqui no estúdio que são feitas as historinhas em quadrinhos da Turma da Mônica. Por mês, são criadas mais 800 páginas inéditas para as revistas Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Chico Bento, Turma da Mônica Jovem e Chico Moço. Como você vai ver a seguir, um gibi é o resultado do trabalho de equipe e cada
Cada artista do estúdio participa de uma das etapas de criação. Vamos conhecer todas elas. Primeira etapa: roteiro. A primeira etapa de criação de um HQ é o roteiro. Para começar, é preciso de uma boa ideia e saber o que se quer comunicar. Aqui no estúdio temos um formato único de roteiro. Foi o próprio Maurício quem criou o método que seguimos até hoje. O roteirista faz um esboço com um desenho mais simples do que sairia na HQ, mas contendo todas as expressões dos personagens e os elementos de cenário. É dessa maneira que ele conta a história. Segunda etapa: desenho. Depois que o roteiro é aprovado, ele é encaminhado ao desenhista, que é responsável por produzir as histórias no traço do Maurício, enriquecendo de detalhes todas as cenas esboçadas pelo roteirista e procurando deixar espaços para os balões de textos. Hoje em dia, a maioria dos nossos artistas desenha diretamente no computador, mas ainda temos desenhos feitos a lápis. É preciso de talento e muita prática para conseguir desenhar os personagens da Turma da Mônica. E um desenhista da MSP precisa conhecer todas as famílias de personagens que o Maurício já criou. A terceira etapa é a arte final. Assim que a história é desenhada, ela segue para a arte final. Apesar desse nome, ainda não é o final de tudo. Os arte-finalistas vão contornar os traços do desenho, dando mais acabamento às ilustrações e se preocupando com detalhes de movimento, textura, diferença de planos, entre outros. O arte-finalista deixa a história com mais peso entre o claro e o escuro, que ajudam a dar o clima da HQ. Nesse processo, também temos artistas trabalhando diretamente nos computadores, o que facilita muito para fazer as correções. No caso de desenho em papel, o arte finalista faz esse trabalho com caneta bico de pena e tem que esperar a tinta secar. Em seguida, a HQ é digitalizada. Quarta etapa: letras. A penúltima etapa de uma história em quadrinhos é letras. O letrista digita todos os textos do roteiro usando a fonte Maurício, que foi criada exclusivamente para o estúdio. Ele também desenha os balões, o título da história e as onomatopeias. Antigamente, esse processo de escrita era bem trabalhoso, porque era feito à mão. Com o uso do computador, ficou mais prático e rápido inserir textos nas páginas arte finalizadas. Quinta etapa: cor. Apesar da turminha sempre usar as mesmas cores de roupa, os cenários e os objetos de cena são coloridos, levando em consideração o estilo da história, as situações de cada quadrinho, movimentação e etc. Resumindo, o colorista confere o clima à história, com cores quentes e frias, dependendo do que acontece em cada quadrinho. As cores quentes correspondem às cores que transmitem sensação de calor, uma vez que estão associadas ao sol, ao fogo e ao sangue. Já as cores frias são aquelas associadas ao gelo, à água, à lua, cores que transmitem a sensação de frio. Esta etapa é feita totalmente no computador. Sexta etapa: retículas. Nas revistas em estilo mangá, Turma da Mônica Jovem e Chico Moço são usadas retículas no lugar das cores. Retícula é uma técnica de finalização em que texturas variadas são aplicadas aos desenhos para destacar formas, dar volume e contraste. Hoje em dia, existem programas de computador especializados para trabalhar com desenhos e retículas.
Uma vez que essas etapas estão prontas, toda a arte é avaliada pela direção e depois revisada. Assim garantimos que cada história em quadrinhos tem a qualidade e a filosofia da Maurício de Souza Produções. Participe do concurso de História em Quadrinhos. Vamos lá, pessoal. Todo mundo treinando aí, tá? Tchau, tchau. Então, algumas escolas estão falando que está travando, né? Não está com dificuldade de ouvir o áudio do vídeo. Aí vou pedir para o pessoal do apoio técnico nos ajudar, né? Dar um help aí para as escolas, não sei se é problema de internet, mas volto a repetir que essa web vai ficar disponível depois para vocês. Bom, teve um pedido aqui do Wagner, ele falou que tem alguém que está se identificando como convidado e a gente não consegue saber de que escola é. Então, quem estiver se identificando como convidado, põe seu nominho na frente, tá? Eu sou da escola tal, que daí depois a gente consegue identificar para não ficar com falta a escola, tá bom? Vamos continuar então. Pessoal também do André Franco Montoro assistindo, né? Fiquei sabendo que os gremistas viram na circular aí a solicitação para assistir a webconferência e já se modificaram a vir. É isso mesmo. Pessoal antenado, uma equipe boa, vocês têm, Franco. Muito bom. Bom, voltando a falar do concurso. O tema do concurso, então, é alimentação saudável. Deixa eu ver se eu consigo pegar a setinha aqui para vocês. Aqui eu tenho até a capa do material que vocês podem utilizar para estudar um pouco do que é uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? Esse é indicado também no regulamento. Aqui eu deixei para vocês o caminho, no PPT que vocês vão receber, tem o caminho aqui, o link, né? O endereço eletrônico para vocês conseguirem acessar esse material, tá bom? Também tem um vídeo chamado 10 passos para uma alimentação saudável. Por conta do tempo eu não quis passar esse vídeo aqui, mas é importante vocês assistirem os alunos que querem participar do concurso para poder ter um embasamento para fazer a sua história em quadrinhos, certo? Sobre os participantes. Quem pode participar do concurso? Todos os alunos matriculados na rede estadual pública. Todos. Então aqui, até na imagenzinha que eu peguei para os anos iniciais também, olha lá, todo mundo participante, inclusive os alunos com alguma deficiência, né, da parte da inclusão, vão participar juntos. As categorias são diferentes, então vão ser classificados a nível de 3 categorias. Uma, todos os desenhos dos anos iniciais, categoria 1, categoria 2, dos anos finais do ensino fundamental, tá? E a categoria 3, os alunos do ensino médio. Então, para ficar mais justo, tem 3 categorias. Um HQ de cada categoria, tá bom? Vamos passar aqui para o PPT. Os critérios de participação. Se dará por adesão da escola. Como assim adesão da escola? Bom, tem algum aluno que viu aqui a web ou que já tinha visto na circular que o concurso estava acontecendo, ele quer participar. Ele vai formar aqui uma equipe de 3 a 5 alunos. Tem que ter um professor, que vai ser o professor orientador. Eles escolhem esse professor democraticamente. Eles pedem para o professor orientar eles, né? E aí ficou já uma dica também para os meninos. Às vezes, tem professor que está com tanta tarefa, né? Mas você quer que ele ajude, porque você sabe que ele vai te apoiar. Conversa com ele. Se for um professor de arte, melhor ainda, vocês mostram aqui o PPT e vê que tem potencial para trabalhar a habilidade, né? Que não é nada fora do currículo oficial que está sendo proposto. Mas esse professor tem que mediar toda essa ação até para potencializar, desenvolver a habilidade. E também ele precisa verificar a autenticidade da obra. Meninos e meninas, não pode ser nada copiado da internet, tá? Tem que ser uma obra verídica, sua, autêntica, do grupo, tá? De 3 a 5 alunos. Então, vocês têm que criar. Eu indico fazer o seguinte, chama um aluno para a sua equipe, que é aquele aluno que gosta de escrever, fazer roteiro, sempre tem alguém que é bom em escrever histórias. Ou chama um que às vezes não tem essa intimidade com a escrita, mas é bom contador de histórias. Ele inventa como ninguém alguma coisa. Chama ele para fazer parte da equipe.
Aquele aluno que desenha, você fala, nossa, cara, você desenha muito. Chama ele para fazer parte da equipe. Por isso é uma equipe. E vocês vão ter uma produção final muito boa. Vocês viram no vídeo, né? Não é uma pessoa só que faz a história em quadrinhos, né? Processo de criação, planejamento, trabalho em conjunto. Gente, história em quadrinhos deve ser inédita, não esqueçam disso. Não pode ser nada de cópia da internet. Os personagens, vocês podem usar os personagens do Maurício de Souza, né? Mas vocês vão dar movimento a eles, expressão. E vocês podem criar novos personagens. Olha que legal. Vocês podem elaborar novos personagens e colocar lá no meio do pessoal do amigo do Maurício de Souza. É mais um amigo que chegou ali. Turma da Mônica Jovem, por que não usar? Podem usar sim. Então, criem, tá? Deixem a imaginação rolar. Os alunos, sobre a apresentação do trabalho, olha como que deve ser feito. Os alunos deverão pesquisar, criar história em quadrinho, no máximo 5 folhas, tá? É uma história em quadrinho de no máximo 5 folhas. Gente, como eu falei aqui, tá? Tem que ter uma história em quadrinho, então tem que mostrar o espaço, as falas, tá? Uma HQ mesmo. Os trabalhos deverão ser realizados em papel canson ou cartolina, mas no tamanho de uma folha de sulfite A4. Não é para fazer em folha de sulfite, porque ela é muito fina, né? Então, depois, até para uma exposição, não dá para fazer folha de sulfite, né? Ela estraga muito fácil. Então, papel grosso, tá bom? Não esqueçam disso, é importante. Mas assim, é bom no processo de criação vocês fazerem vários rascunhos, né, na folha de sulfite, até chegar no desenho legal, aí você passa para o papel certo, que vai ser o papel final, né? Poderão ser utilizadas técnicas livres de desenho, pintura. Olha lá, na matriz processual também, né? Lá no 7º ano, a materialidade é um dos temas, né? E explorar a materialidade é uma das habilidades. Então, vocês podem fazer a pintura aí, ou com giz de cera, ou com lápis de cor, ou com aquarela. Criem, tá? O material, vocês é que vão dizer quais são os melhores, tá bom? Para ser feito aí o HQ. A escola deve formar uma comissão multidisciplinar. Então, professores coordenadores, vamos supor que vários alunos resolveram criar os seus grupos para fazer as histórias em quadrinhos. E aí surgiu, lá dos anos iniciais, umas 10 histórias em quadrinhos, lá dos anos finais, mais umas 10, e assim foi. Vocês vão ter que enviar para a diretoria só uma de cada categoria. Então, uma dos anos finais, uma dos anos iniciais e outra do ensino médio. São 3 categorias, lembra? Então, é importante que vocês formem uma equipe multidisciplinar para eleger, selecionar, na verdade, qual dos grupos atendeu melhor os critérios, tá bom? Tem uma alimentação saudável, né? Construção lógica da história e tudo mais. O professor de língua portuguesa pode fazer parte, professor de arte. É só importante colocar um professor que não tem um envolvimento muito direto, talvez, para não criar aquela coisa de preferência, né? Então, vejam bem os professores que vocês vão chamar. Mas precisa formar essa comissão. Aqui na diretoria também a gente vai ter uma comissão multidisciplinar para eleger as histórias que a gente vai enviar lá para a secretaria. Importante, um dos critérios é mandar esses anexos que estão aqui inscritos. Então, tem o anexo 1 no guia que eu vou mostrar daqui na frente o link para vocês localizarem. O anexo 2 e o anexo 3, tá? Então, tem o relatório de participação da escola, a declaração de liberação de direitos autorais e a ficha de autorização dos alunos. Todas assinadas pelos pais, tá? Tem que liberar os direitos autorais até para poder depois, se a sua historinha for eleita, ela ser divulgada, tá bom? Então, não pode esquecer disso. Aqui tem alguns exemplos, tá? De quais são esses anexos, se vocês não souberem. E aqui tem o link para que vocês localizem esses anexos, tá? No final do regulamento, tá bom? Todos esses anexos aqui. Então, vocês vão reunir a história em quadrinho eleita aí na escola, selecionada na escola, tá? Vão reunir os anexos e vão enviar aqui para a diretoria. Não pode dobrar as folhas, tá bom? Encaminhem aqui para a diretoria e tem a data para vocês enviarem, tá? Para a diretoria até dia 7 do 6, perdão. 7 do 5 vocês me matam, né? 7 do 6, vocês têm que enviar aqui para a diretoria de ensino. E aí, aqui na diretoria de ensino, a gente vai fazer uma outra comissão e enviar para a secretaria até dia 19 do 5.
Depois tem algumas fases, né? Que é a fase lá na Secretaria de Educação, onde eles também vão fazer uma outra comissão para eleger a nível estadual quais categorias foram selecionadas. Depois, no final do cronograma, tem a premiação, e aí olha que legal, qual vai ser a premiação, né? Além da satisfação de criar uma história em quadrinhos, tem também a premiação de quem ganhar, que seria aqui, para a categoria 1, que são os anos iniciais, um passeio lá no Parque da Mônica. Vai o professor também, que foi o orientador escolhido pelos alunos, olha que legal. E assim, mais do que isso, né? Mais do que estar lá no Parque da Mônica, é saber que você foi eleito ficou finalista dentro do estado de São Paulo. Olha que legal. Para o pessoal da categoria 2 e 3, que é ensino médio e ensino fundamental, né, os anos finais, tem também uma visita aos estúdios Maurício de Souza. E no final tem, em setembro, a premiação, ainda em setembro, né? Também no estúdio Maurício de Souza, com entrega de certificados aí. Provavelmente vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Maurício de Souza também. Então vai ser muito legal mesmo. E assim, eu sei que vocês são capazes, porque a gente teve na nossa diretoria uma finalista para o concurso Vozes pela Igualdade no ano passado. Então, prova de que vocês conseguem, né, fazer coisas de criação assim como ninguém. Diretoria de Ensino de Itapecerica é campeã nisso, tenho certeza que vocês conseguem, né? E agora vai ser um momento de dúvidas sobre o concurso História em Quadrinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, peçam a palavra, vão lá em cima, vou colocar, não sei se eu consigo enxergar o cursor aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo aqui em cima tem o menininho pedindo a palavra, bem aqui em cima. Tentem clicar nesse menininho, os gremistas também que tiverem dúvidas, ou coloquem aqui no chat, vou dar aqui um minutinho para vocês escreverem se tiverem alguma dúvida. Se não, também podem escrever que tá tudo ok, para a gente poder passar para o próximo tema, que é o programa Parlamento Jovem Brasileiro, tá bom? Anos iniciais, meninos, meninas, se ficou alguma dúvida. Enquanto vocês pedem a palavra ou põem alguma dúvida, é importante relembrar. Essa webconferência não pode ficar só em vocês, tá? Vão, façam cartazes, divulguem nas salas, falam com os representantes das salas para divulgar esse concurso, tá? Para chegar aqui coisas bem legais de todas as escolas aqui, para a gente poder mandar para a secretaria, né? Os HQs produzidos pelo pessoal das escolas da diretoria de Itapecerica. Tem algumas escolas que estão falando que está travando. Será que está geral isso? Bom, vocês falarem também. Tem alguma escola que não está tendo problema nenhum, também fala com a gente, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper o próximo PPT, tá? Vamos passar para ele para a gente não perder muito tempo. E também no final da web a gente esclarece dúvidas, a gente pode voltar no assunto da HQ. A única coisa que eu vou dizer agora é que esse assunto agora do Parlamento Jovem Brasileiro, ele é destinado aos alunos do ensino médio. Então, os alunos, se tiver alguma escola alugada só de anos iniciais, daqui para frente não tem muito porque vocês estarem assistindo, então vocês podem estar liberados aí. Só não esqueçam de depois, no final da web, colocar aí a nota, né? Só é ruim deslogar por causa disso, porque é preciso que vocês façam a avaliação da web. Agora o assunto vai ser voltado para o pessoal do ensino médio. Se tiver alguém dos anos finais que estiver assistindo, fica logado ainda também, porque é importante que vocês divulguem para o pessoal do ensino médio. Então é importante vocês assistirem também. Os PCs também continuem assistindo, tá bom? Então vamos lá. Agora o tema é o Parlamento Jovem Brasileiro e ele vai falar diretamente de política. E aí eu digo para vocês, política, às vezes para os alunos, parece uma coisa péssima, né? Não só para os alunos, para as pessoas. Parece uma coisa que não serve para nada. A gente vê lá na mídia, né, nos jornais, falando de corrupção o tempo todo, e aí dá uma ideia de que política é uma coisa ruim, mas não é. Política, ela serve para o diálogo. Olha aqui,
a busca de caminhos pacíficos para resolver conflitos. Quando eu tenho que negociar com a minha mãe para ficar mais tempo numa festa, né? Mãe, posso ficar até meia-noite? De jeito nenhum, fica até as 10. E aí acorda-se que vai ficar até as 11. Isso é política. A gente está argumentando pontos de vista diferentes para chegar numa solução comum. Então a gente faz política na nossa vida o tempo inteiro. Ela serve para ajudar-nos, né? Ela não deveria ser tida como uma coisa ruim. E é isso também que o programa Parlamento Jovem Brasileiro vai buscar desmistificar com os alunos, além de outros objetivos. Então, o que é o Parlamento Jovem Brasileiro? A gente chama de PJB. O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa que busca contribuir para o desenvolvimento de uma das dimensões de nossa cidadania, que é o conhecimento sobre como se organiza a nossa democracia representativa, assim como a importância da participação e do controle social. Então, participar democraticamente, ouvir, ser ouvido, né? Ver o que a maioria acredita ser o importante. O Parlamento Jovem Brasileiro também ajudará você a desenvolver habilidades, olha só que importante, do domínio de linguagem, compreensão de fenômenos, enfrentamento de situação-problema, construção de argumentação, elaboração de propostas, que são as principais competências da matriz que se referem ao Enem. Então, olha, potencial de desenvolver um monte de coisa que vai ajudar vocês a fazer um bom Enem, só do ensino médio aí. Mas, tá falando de democracia participativa, é um dos alvos do Parlamento Jovem Brasileiro, desse programa ou desse concurso. A gente pode chamar de concurso também. Mas o que é democracia participativa? Vou pedir para colocar o vídeo para vocês verem aí o que é essa democracia participativa. Pode rodar o vídeo, por favor. Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito atual. Falaremos sobre democracia participativa. No vídeo sobre democracia representativa, vimos que também pode haver participação na representação, mas há um outro modelo que se baseia na participação direta, é a democracia participativa. Ainda que na democracia representativa possa haver algum nível de participação no processo de discussão, a democracia participativa pressupõe que o povo participe diretamente das decisões. Esse pensamento vem da obra do antigo filósofo Rousseau. Ele trabalhava com a noção de contrato social, um acordo em que todos aceitavam se sujeitar à autoridade de um governo, desde que esse governo atuasse em prol do bem de todos. Era o que ele chamava de vontade geral. Rousseau dizia que ninguém pode representar o povo, que não ele mesmo, porque aceitar a representação de alguém seria abrir mão da própria vontade, da própria soberania. Para Rousseau, o cidadão deveria ter uma participação ativa e soberana, inclusive no papel de ratificar diretamente as leis. Na opinião dele, só quem deveria ter representantes do povo é o poder executivo, já que é ele quem aplica as leis. Rousseau também achava que quem participa acaba obedecendo mais, pois sente que tomou parte da decisão, ainda que não seja a que mais desejasse. Muitos outros estudiosos que defendem a democracia participativa enfatizam esse aspecto. Eles acham que as pessoas devem participar das decisões que regem suas vidas, no trabalho, nas escolas, nas suas comunidades. A ideia é que quando as pessoas se acostumam com isso, passam a gostar e a desejar participar cada vez mais na política, em todos os lugares. Por isso, para os teóricos da democracia participativa, não se pode dizer que as pessoas não querem participar da política porque não gostam. Elas não gostam porque não foram ensinadas a isso. Por isso, eles também destacam o papel fundamental da educação para que se alcance uma democracia mais participativa. Essa educação deve abranger inclusive a educação política, como, por exemplo, a participação em assembleias de vizinhos, e que deve se estender para bairros, cidades, estados e também para o nível federal. Eles defendem que, se nos níveis mais altos a participação direta ficasse muito difícil, não haveria problema em ter alguma representação para facilitar o processo.
Podemos perceber então que, apesar de ser uma ideia antiga, pois Rousseau viveu há muitos anos, a democracia participativa tem defensores até hoje, pois muitos imaginam que os problemas atuais da democracia poderiam diminuir se houvesse uma participação mais direta e ativa dos cidadãos nas decisões. Mas atualmente há ainda outra corrente que tenta trazer uma solução para este grande dilema. Segundo ela, as imperfeições que vemos hoje são naturais da própria democracia representativa. E a solução não seria substituí-la, mas tentar resolver o que não está dando certo. Ou seja, se o problema está em saber qual a vontade dos cidadãos, devemos criar mais mecanismos para ouvi-los. Se está na falta de prestação de contas ou no controle, devemos criar mecanismos para aumentar a transparência e garantir que todos tenham condições de avaliar o que está sendo feito. Opa, você percebeu que o que pode ajudar a diminuir os problemas no processo de representação democrática é justamente mais participação? Acabamos voltando ao vídeo sobre democracia representativa, né? Tanto lá quanto aqui, a conclusão é de que a participação pode ser um bom caminho para aprimorar a democracia. E você, o que acha? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! Tô ficando mais baixo aqui. Tudo bem, voltamos, né? Tem o Jonathan, lá do Jardim Silvânia, que perguntou como que a gente faz para, se vai estar disponível aí os PPTs. Jonathan, vai estar disponível sim, inclusive já está. Aqui no cantinho direito, acho que para você está o direito também, tem todos os arquivos que a gente está usando, tá PPT, tá os vídeos aqui, ó, HQ. É só vocês, deixa eu ver se eu consigo pegar a setinha para mostrar para vocês. Só vocês virem aqui, a minha setinha não chega, mas ela tá nessa região aqui, tá? Aí vocês baixam o arquivo, é só clicar no arquivo que vocês conseguem baixar. De qualquer forma, eu vou enviar por e-mail para vocês. Acho, né, Wagner, que vai estar disponível também no site da diretoria? Sim. Vai estar disponível também. De Formações 2019. Tá, vai estar lá em estrutura, núcleo pedagógico, formações 2019. Tá todos os materiais, tá bom? Os PPTs, os vídeos. Os vídeos eu acho que a gente vai colocar os links, né? Os links que já estão dentro do PPT, tá bom? Aí é só clicar no vídeo que vocês conseguem. Mas eu posso mandar também só os links no formato Word para ficar mais fácil, não tem problema. Tá bom? Eu acho que era essa dúvida que eu tinha que tirar de vocês. Oh, que bom vídeo, né? Também acho. Eles foram produzidos aí no site da Câmara, né? E aí lá de Brasília, né? Não foi a gente que produziu, não, tá bom? Mérito deles. Mas são legais os vídeos mesmo. Vamos continuar? Bom, vocês viram que a democracia participativa, ela tem esse potencial, ela é importante, a gente precisa valorizar, vocês viram no vídeo. E a política também, como eu falei, é essa forma, né, tão importante da gente chegar aí num acordo e até resolver problemas. E lá na matriz processual, vamos pensar, será que esse Parlamento Jovem Brasileiro, esse programa, ele está desassociado da matriz ou do currículo oficial? A gente encontra lá na matriz de Filosofia e Sociologia, para o terceiro bimestre, né, no caso aí é a de Sociologia mesmo. A gente vê o grande tema política aqui, e olha lá, quando a gente vai para o campo lá de avaliação, reconhecer no contexto do trabalho filosófico, o homem como ser político. Então, está sempre rodando em cima desse tema. Então, tem potencial. Além de ter o potencial também da argumentação, da escrita, porque vocês, o Parlamento Jovem Brasileiro, ele vai pedir que vocês escrevam uma lei. Eu vou falar mais ali na frente disso. Mas, assim, é importante que vocês entendam que várias habilidades aí estão sendo trabalhadas. Aqui eu estou procurando uma delas, tá? Mas ele tem potencial para mais. Bom, Parlamento Jovem Brasileiro, oportunidade para os estudantes do ensino médio vivenciarem na prática, por uma semana, o trabalho dos deputados federais, elaborando projetos de lei e debatendo na Câmara dos Deputados temas de grande importância para o nosso país.
Ele está na 17ª edição, esse programa, Parlamento Jovem Brasileiro. Então, já há algum tempo, alunos das nossas escolas, até escolas particulares, vêm elaborando projetos de lei, vêm sendo selecionados e vão lá. Aqui, em Brasília. Aqui eu mostro aqui para vocês alguns alunos. Deixa eu ver se eu pego a fitinha aqui. Vocês estão vendo? Essas aqui são imagens reais, né, de meninos que fizeram projetos de lei e foram para lá, foram viver essa experiência de fazer a política na prática, né, uma política da nossa democracia mesmo. Olha lá. E aqui eu quis selecionar para vocês o relato de uma estudante que escreveu um projeto de lei e que participou lá na Câmara. Olha que legal. Vou ler direto o relato dela, tá? Para vocês. O projeto dela é direcionado à saúde. Olha o relato dela. O meu projeto estabelece agendamentos de urgência referente a exames laboratoriais aos pacientes que possuem suspeita de doenças graves, ou seja, os exames atendidos pelo SUS, na verdade, os exames atendidos pelo SUS, né? Não imaginava que seria finalista. Enviei meu projeto, estava confiante, mas estava tranquila, não estava ansiosa. Quando recebi a ligação, que sou uma das finalistas, fiquei bem feliz. Então, assim, ela nem acreditou que, na verdade, que o projeto dela ia mesmo ser selecionado, mas, né, enviou o projeto e ela foi uma das finalistas, pode ser vocês. Ela tratou de um assunto que poderia estar prejudicando talvez algum familiar dela, a gente não sabe, né? Alguém que tem uma suspeita de alguma doença grave, e ela foi lá e elaborou o projeto. E aí eu posso até dizer uma coisa para vocês. Nas pesquisas que eu fiz sobre o Parlamento Jovem Brasileiro, eu descobri que muitos projetos que os meninos levaram lá para Brasília foram depois levados realmente pelos deputados. Eles adotaram o projeto, colocaram para ser votado e os projetos foram votados. E virou lei mesmo. Então, nesse momento, vocês vão simular o debate do projeto, né, os que foram finalistas, mas ele não é votado realmente. Mas muitos deputados depois adotam esses projetos e eles acabam realmente acontecendo na prática. Olha que coisa maravilhosa. Então, às vezes eles lá em cima precisam de algumas ideias boas vindas de vocês. Aproveitem essa oportunidade, viu? Bom, é importante também a gente saber e entender melhor o que são políticas públicas. Por quê? Muitas vezes a gente não acredita que política pública resolve problema e como elas são feitas, né? Para eu elaborar um projeto de lei, eu preciso entender um pouco das políticas públicas. Então, para dar pista para vocês elaborarem projetos de lei, escreverem aí projetos de lei, vamos assistir esse vídeo, o que são políticas públicas. Ele está bem ligado. Pode rodar o vídeo, por gentileza. O que são políticas públicas? No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva, é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo. Políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tem a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral.
Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas, e isso acontece em 2 níveis. A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos. Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo, que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! Então, esse vídeo foi mesmo para vocês entenderem todo o processo que acontece lá na Câmara, né? Aliás, desde a eleição até eles irem para lá, né, e desenvolverem junto com os técnicos as leis para mudar uma situação, mudar um problema da sociedade. E quando vocês forem elaborar o projeto de lei de vocês, é nesse sentido que vocês têm que pensar. Qual é o problema que o Brasil encontra? Ele está voltado à educação, à saúde? Qual é o grande campo? E aí você pensa no projeto de lei como uma lei ia resolver esse problema. E aí vocês desenvolvem essa lei. Aqui vocês viram que os candidatos, eles podem fazer isso por meio de uma equipe técnica que vai ajudá-los. Vocês podem fazer estudos, pedirem auxílio dos professores para a elaboração dessa lei. É claro que ela tem que ser criada por você, que quer participar do programa Parlamento Jovem Brasileiro. Ela é individual, nesse caso não é em grupo, mas para subsidiar você pode consultar outras pessoas para desenvolver aí a escrita de uma lei. Bem interessante para vocês fazerem isso. Então, a Secretaria de Educação realiza uma pré-seleção dos melhores projetos recebidos em seu estado, com base em critérios pré-definidos pela Câmara dos Deputados. Que critérios são esses e onde eles estão? No material que eu vou disponibilizar para vocês, este material aqui, que é justamente o guia, é como se fosse um regulamento do programa Parlamento Jovem Brasileiro. Ele tem todos os critérios, tá? Para que vocês consigam elaborar um bom projeto de lei. Eu vou ler aqui alguns critérios para vocês. A justificativa, a proposição, ou seja, por que essa lei é importante ser criada. A relevância, mérito e proposição para a sociedade, né? Como ela efetivamente vai ser importante para a sociedade. A técnica legislativa, adequação ao gênero textual, né? Então, o gênero textual, aí a professora de língua portuguesa vai poder ajudar, tem que ser adequado a um gênero textual que seja a elaboração de uma lei, né? Então, como a lei é descrita lá, né? Então, artigo, isso tudo vocês têm que colocar. O guia também mostra como fazer isso. Então, também é um estudo e que potencializa a habilidade aí de língua portuguesa, por exemplo.
Em seguida, a Câmara dos Deputados realiza a seleção final dos projetos selecionados no Estado e são divulgados os 78 estudantes que se tornarão deputados jovens representando todos os estados do país. Olha, são 78 estudantes que representaram todos os estados. Mas a proporção de quantos estudantes podem ir lá para Brasília por cada estado, ela é a mesma, ela é proporcional à quantidade de deputados por cadeira lá na Câmara. Por exemplo, no estado de São Paulo, são 70 deputados. Então, proporcionalmente, 11 alunos ou 11 leis, né, que os alunos elaboraram podem ser escolhidas para o aluno ir lá em Brasília, para apresentar na Câmara. Os jovens selecionados vêm a Brasília, olha que interessante essa parte, para vivenciarem pelo período de uma semana, por isso tem que ser jovens de 16 a 22 anos, o trabalho dos deputados federais, com todas as despesas custeadas pela Câmara dos Deputados. Então, escola, fique tranquila, se seu aluno for selecionado, ele vai com as despesas custeadas aí pela Câmara dos Deputados. O trabalho do PJB, né, Parlamento Jovem Brasileiro, são realizados de 23 a 27 de setembro, aqui tem um errinho, depois do PT eu corrijo, de 2019, na Câmara dos Deputados em Brasília. Certo? Daqui a pouco eu vou falar dos prazos para vocês elaborarem a lei na escola e mandar para a gente, projeto de lei, na verdade, e mandarem para a gente, tá bom? Quais são os critérios de participação? Primeiro, antes desses critérios que eu li, que são de produção mesmo da lei, tem os critérios de participação, também são importantes. Você deve ter entre 16 e 22 anos, pode ser do ensino médio, pode ser até do EJA também, não precisa ser só do terceiro ano do ensino médio, por exemplo. Você também deve estar matriculado e frequentando o ensino médio aí, mas o EJA também entra, tá? Sabemos que durante a elaboração de sua proposição legislativa podem surgir dúvidas. E aí tá, que dúvidas? O que é um projeto de lei? Às vezes, como é a estrutura desse projeto de lei? Para isso, a Câmara dos Deputados, o site da Câmara, nesse endereço também que eu disponibilizei para vocês, tem um curso que é online, que vocês podem fazer para aprender a escrever mesmo, a desenvolver a escrita dessa legislação. É muito legal, os vídeos que vocês viram hoje eu tirei de lá, inclusive. Material bem interessante até para o professor de Sociologia usar nas aulas. E aí, também tem esse guia que eu mostrei para vocês aqui, também neste link aqui, onde também vai explicar como você pode fazer esse projeto de lei. E é bom ficar atento, o projeto de lei deve ser individual, por isso poderá ser representado apenas, aliás, não poderá, né, ser representado por duplas ou grupos. Então, a representação é de um aluno apenas, tá bom? Claro que vocês podem verificar com equipes técnicas, né, de auxílio aí, certo? Para desenvolver o projeto de lei, mas a escrita tem que ser do aluno. Temas. Você poderá elaborar um projeto sobre qualquer tema do seu interesse. Então, qual é o principal problema do Brasil para você? Qualquer um. Mas, você pode observar que sua proposta deve ser observando que sua proposta deve ser para todo o país, e não somente para seu estado ou município. No entanto, sugere-se que o tema do seu projeto de lei esteja no domínio temática das comissões do Programa Parlamento Jovem Brasileiro, que são. Então, são algumas comissões que vão votar mesmo em qual projeto de lei, qual aluno vai lá para Brasília. Isso já na fase lá de Brasília, depois de passar pela fase estadual, pela fase da casa dele. Olha lá. Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, Comissão de Economia e Emprego. Então, aqui são alguns temas que vocês podem abordar. Saúde, segurança, educação, cultura, esporte, turismo, direitos humanos e minorias. Então, aqui são algumas comissões. Se algum projeto de lei de vocês tiver votado algum tema específico dessas comissões, a comissão é que vota no projeto de lei de vocês. E aí, vocês às vezes estão me perguntando, mas será que adianta eu escrever um projeto de lei? Será que adianta o que eles estão fazendo lá na Câmara dos Deputados? Será que eu acredito nisso? Eu vou pedir daqui a pouquinho para ele colocar o vídeo da história da Bia. Ela vai falar da Constituição brasileira.
de 1988, é a nossa lei magna, a nossa grande lei, né? A partir dela também são elaborados projetos de lei. E ela mudou um pouco a vida da gente, aliás, eu acredito que mudou muito, né? E a história da Bia, ela vai contar aí numa animação como a lei é importante para a vida das pessoas. Então, pode rolar o vídeo aí, por gentileza. Suporte técnico, obrigado. É a Bia. Depois de muito empenho e dedicação, ela conseguiu se formar na universidade. Seus pais estão emocionados com essa conquista. Eles nunca concluíram os estudos. Porém, um fato quase mudou essa história. Bia ainda estava no ensino fundamental quando seus pais foram procurar emprego em uma outra cidade. O que parecia ser um novo começo para a família se tornou um período de dificuldades. Bia precisava voltar aos estudos. Assim, seus pais foram procurar uma nova escola para ela. Porém, tiveram uma triste surpresa. A única escola pública disponível não tinha vagas. Seus pais ficaram muito preocupados. Eles não tinham dinheiro para pagar um colégio privado e não queriam que Bia interrompesse seus estudos. Eles não sabiam o que fazer. Um dia, ao chegar no seu novo trabalho, o pai da Bia contou a situação para Pedro, o dono da farmácia. Depois de ouvir a história, Pedro o aconselhou a ir às autoridades competentes e exigir uma vaga para a menina. A educação é uma obrigação do Estado. Foi assim que Bia conseguiu sua vaga na nova escola e voltar aos estudos. Bia só chegou à universidade porque desde bebê, quando ficava em uma creche, até se formar no ensino superior, sempre estudou em escolas públicas e gratuitas. Seus pais não tiveram a mesma sorte. Eles largaram a escola no ensino médio. Por que Bia teve mais oportunidades que seus pais? O que possibilitou essas mudanças? A Constituição de 88. Quer ver? Bia concluiu todo o ensino básico e o superior em instituições públicas e gratuitas, porque essa foi uma das principais inovações trazidas pela Constituição de 88. A vaga na nova escola também foi a nossa lei maior que garantiu esse direito. E mesmo com a mudança, Bia continuou a estudar assuntos iguais aos que aprendia na escola antiga. Outra novidade: desde 1934, o direito à educação aparece em nossas constituições. Ainda existem obstáculos para melhores resultados, porém, esse direito vem sendo aperfeiçoado ao longo dos tempos. Na atual Constituição, a educação ganhou força e alcance, inclusive em áreas voltadas para os serviços do Estado. Um bom exemplo disso são as escolas de governo, criadas para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, onde também são desenvolvidos programas de educação para a cidadania, voltados para o público em geral. Todas essas novidades são relacionadas aos objetivos da educação, definidos pela nossa lei maior: desenvolver o indivíduo, mas também desenvolver o coletivo, o social. Hoje os pais da Bia voltaram a estudar, pois a Constituição de 88 também garante ensino gratuito para os adultos que não puderam frequentar a escola na idade própria. Sempre é tempo de aprender, né? Então, vocês viram aí a história da Bia e viram que, na prática, a lei ajuda muito a gente construir um Brasil melhor, um Estado melhor, né? Então, a gente precisa continuar acreditando, né? Vocês do Grêmio, vocês, os jovens da escola, eles são o caminho, né? Às vezes é começar na gente, né? É isso que a gente falou na última formação, começa em nós. Bom, como funciona o programa aqui para que vocês façam a inscrição?
Eu coloquei aqui, não sei se dá para ver bem no PPT, mas eu coloquei para vocês aqui essa página. Deixa eu ver se eu pego aqui o cursor. Perdi o cursor aqui, Wagner? Oi? Cursorzinho perdi aqui. Me ajuda a achar. Cadê ele? Ali, a setinha. Eu clico, mas ele não aparece. Bom, não tem problema não. Eu perdi o cursor. Mas ela não está aparecendo a seta. Não tem problema. Bom, eu coloquei aqui na tela para vocês uma imagem até da tela que vocês vão abrir lá na internet, né? E o endereço eletrônico, onde vocês vão encontrar o local que vocês devem se inscrever. Tem alguns links aí para que vocês façam a inscrição. Tem passo a passo. Ficha de inscrição, do cadastro de vocês. E as inscrições elas vão começar em março, né? E vão até dia 31 de maio. Então, esse tempo vocês têm para elaborar o projeto de lei, a escrita dele. Aí você elaborou o projeto de lei, junto com alguns anexos que vão aparecer aqui, que são autorização de direito de imagem, tem alguns anexos aqui neste link. E aí vocês conseguem fazer a inscrição, tá bom? Uma inscrição completa, ela deverá conter a ficha de inscrição preenchida de forma completa, tá? O termo de autorização dos pais responsáveis assinado, caso o estudante seja menor, né, 16 anos. O projeto de lei de sua autoria, né, da autoria do estudante. A cópia de um documento, do documento, né, oficial. A declaração ou comprovante de matrícula do aluno que vai participar. Aqui, por fim, deixei para vocês o cronograma de como vai acontecer o passo a passo aí do programa Parlamento Jovem Brasileiro. Então, o lançamento começou em 11 de março, período de inscrição de 27 a 31 de maio, período de seleção na Secretaria, né, de Educação do Estado de 3 a 24 de junho, e vocês enviam para lá, né? Divulgação pela Câmara dos Deputados, 1 de julho. Divulgação dos resultados da seleção final, 6 de agosto. E chegada a Brasília, 22 de setembro. Preparação para a jornada parlamentar de 12 a 13, né, de 12 de agosto a 13 de setembro. E a realização mesmo do dia 23 a 27 de setembro, aquela semana onde vocês vão simular serem aí deputados, certo? Defendendo a lei de vocês, o projeto de lei que vocês desenvolveram, tá? Lembrando que lá é defender mesmo, e lá alguns, né, não são todos que vão para lá, mas alguns vão pegar o microfone, vão defender, vão falar do seu projeto de lei, como na imagem que eu mostrei para vocês. Bom, estou chegando ao fim aqui da web. Se quiser voltar a câmera aqui, pode tirar o PPT. E aí, nesse momento, gente, eu queria que vocês esclarecessem algumas dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas relacionadas também ao concurso Escola em Quadrinhos, ou se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao Parlamento Jovem Brasileiro, é o momento de tirar as dúvidas. Lembrando que todo o material já está aqui disponível para vocês, né? Mas vai ainda ficar no site da diretoria, eu mando por e-mail também. Mas, se quiserem falar alguma coisa, alguma consideração, peçam a palavra, viu? Só pedir a palavra aí, que vocês vão aparecer aqui na tela, eu queria muito ver vocês. Tem algumas escolas também que tiveram dificuldade com o som, né? Às vezes na internet. A gente vai mandar também o link da web para vocês verem algum ponto que ficou, né, sem som depois, certo? Franco Montoro aqui está escrevendo. Não estão escutando, Franco Montoro, que pena. Mas depois vai o link para vocês, viu? Tem alguma outra escola que está com problema de som? Tem alguma escola que está ouvindo bem? Coloca aí se teve alguma escola que conseguiu ouvir a web do começo ao fim. Tem alguém digitando?
Quem que está digitando? É o Genor, poeta. Genor Poeta está escrevendo aqui no Não, chat. mas o Dyer E o Dyer também. conseguimos ouvir aqui. Ah, que bom. Pelo menos não foi geral. Teve escola que conseguiu ouvir. Que bom. Tem mais gente. Dyer e Palmeirinha estão digitando. Dyer e Palmeirinha estão digitando aqui. Então, às vezes é problema da internet mesmo. Mas a gente manda para vocês o link e dá para estar assistindo no YouTube. Áudio está em perfeita condição, segundo a Palmeirinha. Olha, que bom, Palmeirinha, deu para participar. Alguma dúvida, Palmeirinha? Dyer? Alguma dúvida sobre o Parlamento Jovem Brasileiro? O concurso? Escolhe quadrinhos? Senão a gente vai finalizando já. Não esqueçam que ao final é preciso que vocês avaliem a webconferência, tá? Então não esqueçam de vocês responderem as 4 perguntas, né? Responder. São 4 perguntas da enquete, aí vocês respondam aí pra gente, por favor, tá? Matilde Maria Clem também o som tava bom, que bom. Dúvidas? Agora a gente já entendeu os problemas técnicos, se alguém quiser pôr alguma dúvida pertinente ao tema, importante. O Augusto também disse que o som estava bom. Ótimo. Tainá e a Flor mandaram um abraço para meus alunos. Abraço para vocês, lindo. Saudade, viu? Acho que não tem dúvida, né? Vamos encerrar, Wagner? Então a gente vai encerrar então a transmissão da web, tá bom? Depois vocês podem me contatar também se tiverem alguma dúvida aqui na diretoria de ensino, fico à disposição de vocês, tá bom? E agradeço muito a paciência de vocês e o estudo que a gente realizou junto aqui. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui no Dyer colocamos o cartaz do Parlamento Jovem no pátio para que todos tivessem acesso às informações. Porém, o Grêmio irá passar nas salas, de sala em sala, para enfatizar o assunto. Ótimo, esse é o objetivo da web mesmo. Para dar, né, subsídio para enfatizar o assunto mesmo, né, e motivar o pessoal a participar. Pensou? Tem alguém lá em Brasília representando? É isso mesmo. Então a gente encerra aqui a web e não esqueçam então de responder as 4 perguntas da enquete. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.